Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de HTML. E hoje eu vou ensinar para vocês como configurar aí o seu ambiente de desenvolvimento para que você possa estar desenvolvendo aí seus projetos e estar continuando aqui o nosso curso, tá? Como dito aí anteriormente, o HTML, para desenvolver um site, né, aí usando HTML, CSS, você não precisa aí de muita coisa, né? Você vai precisar aí basicamente de um navegador, né, que no caso o seu sistema operacional já vem, então pode ser tanto Chrome, tanto Edge, tanto Firefox, Safari, enfim, qualquer tipo de navegador. E além disso, você vai precisar aí de um editor de código, tá? Para que serve esse editor de código? Basicamente, como o próprio nome diz, é nele aí onde você vai digitar aí o código do seu site, da sua aplicação. E no caso aí do HTML, ele permite aí que você utilize editores de código bem simples, tá? Diferente aí de outras linguagens ou de outros casos onde você precisa de um ferramental um pouco maior para fazer o desenvolvimento. Com HTML é bem simples, você vai precisar basicamente um navegador e um editor aí de texto, tá? Eu vou recomendar para vocês, e acredito que seja o editor mais conhecido do mercado, né, que é o VS Code, né, o Visual Studio Code. Basicamente o que ele faz ele é um editor de texto comum, então você vai digitar ali seu código, e o grande diferencial dele é que você pode ir instalando plugins. Então você vai instalando esses plugins adicionais e eles vão adicionando funcionalidades. Então, por exemplo, você quer desenvolver aí futuramente em JavaScript, você pode ir lá instalar plugins que facilitam o desenvolvimento em JavaScript. Você quer desenvolver em C Sharp, por exemplo, você vai lá e instala plugins que facilitam aí o desenvolvimento em C Sharp. E assim por diante, tá? Mas você pode utilizar qualquer editor. Outro possível também, né? Esse daqui já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais raiz, né? Que é o Notepad++, né? Que é um editor aí bem mais simples em questão de funcionalidades aí do que o VS Code, né? Ele também tem uma grande biblioteca de plugins, porém, esses plugins dele não são tão poderosos assim como os do VS Code. E tem muito plugin que às vezes acaba saindo e não tem para o Notepad++. Então essa é uma grande diferença. Se você for buscar aí os últimos plugins para as últimas ferramentas aí de mercado, como desenvolvimento em Dart, desenvolvimento em Flutter, desenvolvimento aí em React, em Vue, em Angular, você vai ver que muitos dessas libs, desses frameworks de desenvolvimento possuem plugins aí para você instalar no seu editor de código para facilitar o desenvolvimento, facilitar encontrar erros, etc. Coisa que no Notepad++ a gente acaba não tendo, mas ele é um caso, aí é também uma ferramenta. Existem diversas outras no mercado, só você procurar aí na internet aí por editores de texto, né? Você vai encontrar aí diversas, tem o Notepad, tem o Brackets, tem o Vim, para quem gosta aí, principalmente quem é do Linux, mundo Linux, Vim, né, o Vim. Enfim, existem diversos editores aí, tá? Então aqui no caso eu vou focar no Visual Studio Code, tá? Então basicamente aí, para você poder fazer aí o download, você vai visitar essa URL, code.visualstudio.com, ou você pode digitar também aí no seu buscador Visual Studio Code. Você vai cair nessa página aqui, e aqui basicamente tem uma explicação do editor, tem aqui, enfim, algumas informações, e tem essa opção que é a mais importante que nós vamos utilizar, que é a questão do download, tá? Então aqui como funciona? Por padrão, o site é que vai tentar identificar qual é o melhor download para sua máquina. Então ele vai tentar identificar seu sistema, seu navegador e já sugerir aqui aquilo que você provavelmente vai utilizar. Então se eu clicar aqui
nesse botão download aqui, ele já vai sugerir para mim uma instalação baseada na configuração que ele encontrou do meu navegador e do meu sistema operacional, tá? Mas você também pode estar escolhendo. Então, se você clicar nessa setinha, você vai ver aqui que existe o instalador dele para macOS, tá? Tem aqui instalador para Windows 64 bits. Tem aqui a instalação para Linux 64 bits, aí no formato pacotes Deb e pacotes RPM, tá? E tem também aqui a questão de outros downloads, tá? Então deixa eu explicar primeiro o que são essas duas colunas aqui. A versão estável, né, que seria esse stable aqui, são as versões estáveis da aplicação, tá? Ou seja, o VS Code já ok, testado, que não tem bug, que está em produção, seria a versão final do produto. E essa versão Insider é a versão de teste, tá? É onde saem novos recursos para teste. Ela também é bem estável, tá? Então não é que ela é aquele alfa primário que vive dando bug. Então ela já é uma versão bem estável, mas ela não é tão estável quanto a versão estável. E também existe a possibilidade de aparecer recursos aqui na versão Insider que eventualmente não venham depois para a versão estável. Então o pessoal começa a desenvolver, tem a ideia, vai lá, coloca, o pessoal testa, dá o feedback e aí de repente o feedback é negativo e eles acabam não implementando, tá? Então essa é a diferença. E aqui em outros downloads você vai ver basicamente todos os downloads aí que você pode fazer do VS Code, tá? Então, além desses que já estão aqui os mais utilizados, existem outras opções de download, inclusive existe aqui até uma opção de você abrir ele aqui, ó, na internet, direto no seu navegador, né? Então você pode editando direto no navegador. E isso é uma facilidade grande às vezes. Se você tiver um sistema operacional que não tem o VS Code, você ainda quer utilizar o VS Code, você pode utilizar aqui o navegador, vai funcionar perfeitamente. Questão de performance vai ser praticamente a mesma, porque o VS Code ele é feito em uma tecnologia que é o Electron, né, que ela é baseada em JavaScript. Então, basicamente, por baixo dos panos, o VS Code é como se fosse um site, vamos dizer assim, que roda aí dentro de uma casca que não mostra aqui a barra de navegação, não mostra os menus, enfim. Então, basicamente, assim, de uma forma bem simplista, o VS Code ele é um editor web, tá? Então, isso daqui nada mais é do que ele mesmo. Mas a gente costuma utilizar aí a versão instalada. Então, aqui você tem as versões aí, por exemplo, para Mac. Então, você tem aí no formato zip, né? Então, para quem tem Mac aí com arquitetura Intel, né, x86, a arquitetura aí da Apple Silicon, né, que é os chips M1, M2, enfim, qualquer forma, e um universal que vai funcionar em ambos. Então aqui você tem tanto o formato zip quanto o CLI. Aqui você tem aqui para sistemas operacionais Linux, né? Os mais comuns aqui são os pacotes Deb e os pacotes RPM. Então aí a maior parte dos desenvolvedores acaba usando pacotes, sistemas operacionais Linux baseados aí no Debian, né? Então Ubuntu, Mint, enfim, são baseados em Debian. Então você pode instalar esse pacote Deb. Aí tem o pacote RPM para sistemas baseados nesses distros, né? Red Hat, Fedora e SUSE. E também existe aí o formato compactado, tem o VS Code para você baixar aí na Snap Store, né? Se você tiver um sistema operacional com suporte aí ao Snap Apps, né? A lojas do Snaps. Tem aqui o CLI e aqui a mesma coisa para Windows, né? E aí o Windows tem 3 versões, né? Então por que tem aqui User, System e o zip, né? O zip, como o próprio nome diz, é o arquivo compactado. Então você vai baixar um zip, um arquivo compactado, e nesse arquivo compactado você vai ter aí o VS Code executável ali dentro, sem precisar instalar.
O formato user, ele vai instalar somente no seu usuário, ou seja, não precisa ser administrador do computador para poder instalar esse VS Code na versão user. Ele instala somente no seu usuário, ele fica numa pasta dentro do seu usuário, não afeta todo o sistema operacional. Então, se você estiver executando aí o seu VS Code aí em um sistema operacional onde você não é administrador, você pode estar utilizando aí a versão user. Já a versão system é a versão que precisa aí de privilégios administrativos. Então você precisa ser administrador do computador para poder instalar. Uma vez instalado, ele vai ficar disponível aí para todos os usuários, tá? E aí você tem aqui, né, as plataformas 64 bits, 32 bits ou plataforma ARM aí, tá? Então só você escolher aí o download que você precisa. No meu caso aqui eu vou escolher os 64 bits, vou aguardar um pouquinho. Ele vai começar a fazer o download aqui, né? Então, em alguns segundos. Caso, por algum motivo, o seu não inicie automaticamente, é só você clicar aqui nesse Direct Download Link, tá? Feito isso, eu vou abrir aqui o meu instalador. Aqui no meu sistema operacional, ele está dizendo que eu já tenho o VS Code instalado, porque realmente eu tenho. Mas eu vou continuar mesmo assim para mostrar aí o processo de instalação. Então você tem aqui a página inicial, basicamente você coloca eu aceito, avança. Aqui é onde vai ficar instalado, né, o seu VS Code. Então nesse caso aqui, pode ver que ele está numa pasta local, tá, do meu usuário, está dentro do meu usuário aqui. Você pode instalar ele em qualquer outro lugar que você quiser. Vou dar um próximo, vou dar um próximo. Aqui é a questão dos atalhos, se você quer que ele crie um atalho na sua área de trabalho. Se você quer que ele crie um atalho aqui nas pastas do computador, que dê direto essa opção de abrir com o VS Code, né? Então, se eu vier aqui na minha pasta e clicar com o botão direito, né? E vier aqui, ó, eu vou ter essa opção, abrir com code. Então, isso daqui às vezes é prático, porque às vezes você precisa abrir essa pasta direto no VS Code, né? Então, depois eu vou mostrar também como que dá para fazer isso pelo terminal, mas se você precisar abrir a pasta aqui direto no VS Code, é só você escolher aqui, né? Aqui no caso que eu estou com o Windows 11, ele vai mostrar esse menuzinho que é o novo, então você vai ter que vir aqui mostrar mais opções. Ele vai ter aqui abrir com code. Caso você esteja utilizando aí o Windows 10, ele já vai abrir direto nesse menuzinho, então você vai ter aqui abrir com code. A mesma coisa vale quando você clica com o botão direito numa pasta, tá? Então, é basicamente essa questão do atalho. Aqui tem essa questão de adicionar no path, né? O que é isso adicionar no path, né? Então, se eu abrir aqui o meu prompt de comando, né? E digitar assim, code, e der enter, o VS Code vai abrir aí para mim, tá? Então, esse registrar no path é para que eu possa abrir dessa forma. Ou então, por exemplo, eu quero abrir essa pasta aqui dentro do VS Code, né? Então, eu vou abrir aqui no terminal. E aqui no terminal eu vou digitar code, espaço, ponto. E ele vai abrir já essa pasta para mim aqui dentro do VS Code. Então, é bem bacana vocês deixarem essa opção ativa, tá? E aí é só dar um próximo e apertar aqui no instalar. Não tem segredo, tá? Então, feito isso, você vai ter aí o seu VS Code instalado. Então, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, tá? É essa a interface dele. E uma coisa que a gente vai fazer aqui, para facilitar, é instalar aqui uma extensão de tema, né? Uns ícones. Porque o que acontece? Se eu criar aqui uma pasta, então vou colocar aqui o nome de pasta, por exemplo. Então, para criar uma pasta, botão direito, New Folder, nova pasta. Percebam que ele me mostra somente as setinhas. Se eu criar um arquivo aqui, vou criar um arquivo de texto,
certo? Ó, perceba que ele coloca bonitinho. Vou criar aqui, vamos supor que eu vou criar um arquivo HTML. Ele colocou aqui bonitinho. Então, eu particularmente não gosto desses temas. Eu acho que o tema do VS Code ele é muito pobre em questão dos ícones, né? Então, eu particularmente prefiro instalar outro tema para facilitar. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma pasta Services, criar aqui uma pasta View, por exemplo, ó, todas elas ficam iguais. Quando a gente instala um tema, alguns temas têm suporte aí, por exemplo, a pastas, inclusive pastas, alguns nomes específicos de pastas, elas acabam ficando com ícones diferentes, então fica bacana. Então eu vou vir aqui no meu VS Code, aqui na lateral, eu vou vir aqui em extensões, e eu vou colocar aqui, ó, icon. Eu particularmente gosto desse tema, VS Code Icons, mas você pode utilizar qualquer tema e você pode não usar se você não quiser, tá? Então eu vou clicar aqui no instalar. Ele vai aparecer aqui que está instalando. Feito isso, eu vou escolher aqui, ó, o VS Code Icons. E nessa janelinha eu vou clicar aqui no Activate aqui. Feito isso, os meus ícones agora estão atualizados. Então percebam que a pasta Services, que é um nome específico, mais específico, muito utilizado em programação, ficou aqui já com um desenho diferente. A pasta View também com um desenho diferente. O meu arquivo HTML já mostrou aqui com o íconezinho do HTML. Se eu criar aqui um arquivo CSS, ele fica com o íconezinho. Se eu criar aqui um arquivo JavaScript, ele fica com o íconezinho. Então, isso aqui é interessante. Fica bem fácil aí de você identificar, principalmente quando você estiver trabalhando com um projeto grande. É importantíssimo, é interessantíssimo que você configure isso, tá? Também é possível aí deixar o VS Code em português, tá? Eu particularmente não uso ele em português, mas é possível deixá-lo em português. Então, quando você iniciar, provavelmente vai aparecer aqui, inclusive, um botãozinho para você ativar ele em português. Eu particularmente não uso, porque tendo em vista que geralmente em programação tudo fica em inglês, então as linguagens são em inglês, as variáveis são em inglês, o nome dos arquivos são em inglês. Eu particularmente acabo não gostando de colocar em português porque você acaba se atrapalhando. Então às vezes você vai assistir um tutorial, alguma coisa, vai estar lá os menus em inglês e você vai estar com eles em português. Enfim, vai acabar se confundindo, tá? Mas é isso daí, galera. Então, até a próxima aula. Nos vemos lá.